Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDIC-CT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. No dia 13 de junho, foi relançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. Esta frente existe desde 2007 e tem sido renovada a cada legislatura. Atualmente, ela está composta por 191 parlamentares, 191 deputados e apenas 9 senadores. E quem está na coordenação dessa frente é o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Muitas entidades participativas dos servidores estiveram presentes em seu relançamento pela obviedade de interesse de fortalecer o serviço público e ficar de olho na pauta e na atividade legislativa no que toca ao serviço público. Entre as entidades presentes, estiveram lá o SINDIC-CT, que, além de parceiro desse programa, é também componente do Fórum das Carreiras de Ciência e Tecnologia no Brasil. E quem preside o SINDIC-CT é o Fernando Moraes, quem a gente tem o prazer de receber aqui hoje para fazer uma conversa em defesa do serviço público e da ciência e da tecnologia no país. Fernando, bem-vindo, obrigada por atender aqui o nosso convite a mais desse Giro Sindical. Obrigado a você por esta oportunidade de estar aqui. Fernando, legislatura vai, legislatura vem, e a pauta em defesa do serviço público, ela lida recorrentemente com ideias pré-concebidas que desvalorizam o serviço público. Entre essas ideias está a de que o nosso serviço público ele é muito grande para o nosso país. O nosso serviço público ele tem como parte de sua força de trabalho 17,1% de todos os trabalhadores do país. Quando a gente pega a média dos países ricos, a média da OCDE, ela é superior ao encontrado no Brasil. A gente tem uma média na OCDE de 18,6%. Durante o governo Bolsonaro, o servidor público ele foi tratado como inimigo. Com a eleição do governo Lula, os servidores públicos parecem respirar melhor, mas sempre de olho no Congresso Nacional, que tem uma pauta que não é das mais progressistas e mais amigas do serviço público do país, e também no judiciário, que muitas vezes toma decisão que não são aquelas que defendem em melhor medida o serviço público. Desde o início desse governo, nós já tivemos a retomada da mesa de negociação, tivemos o reajuste de 9%, a mesa de negociação hoje ela se propõe a ser permanente, depois de anos de congelamento e paralisação das conversas, basicamente desde o golpe de 2016. Considerando apenas essas duas iniciativas e outras que você possa trazer aqui para a gente, qual é a sua avaliação, Fernando? A frente parlamentar que foi criada, como você falou no início, Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que já vem atuando há vários anos, décadas, ela sempre teve uma abordagem na defesa limpa e pura do servidor público. Por que essa frente existe? Porque, a partir do governo, nefasto governo de Collor de Mello, os ataques foram violentos ao serviço público. Fomos chamados de marajás, no governo de FHC fomos chamados de vagabundos. Essa frente, então, num determinado momento, foi criada por parlamentares, na época o deputado Isalci era um dos envolvidos, depois ele criou também a Frente em Defesa da Ciência e Tecnologia, mas outros parlamentares se envolveram fortemente. E a busca é nesta defesa, em consolidar a importância do serviço público. Embora o índice que você aponte de 17, alguma coisa contra 18, alguma coisa na média dos países da OCDE, lembrando que tem o peso negativo dos Estados Unidos, que o serviço público para eles é o mesmo que se pensa o pessoal do grupo neoliberal, do pessoal do direita e de ultradireita, ele deu um peso muito grande nessa pesquisa, nesse levantamento. Mas, se você pegar países onde a população se sente atendida, eles têm uma condição, um proporcional muito maior. Então, o serviço público é essencial para uma nação. A reforma da Previdência de 2019 penalizou tanto os servidores públicos quanto os trabalhadores do setor privado. Você avalia que a reforma lá fez com que servidores antecipassem a aposentadoria? E se isso aconteceu,
houve substituição desses servidores? Ou seja, se isso aconteceu, enfraqueceu ainda mais o serviço público, não? A reforma da Previdência foi uma reforma imposta pelas correntes neoliberais, patronais, bancos, empresas de seguridade social. Eles impulsionaram esta reforma da Previdência. Realmente, ao se começar a discussão e a apresentação, a toca de caixa, porque foi a toca de caixa, a reforma da Previdência, ou a emenda à Constituição que reformava a Previdência, os trabalhadores correram para se aposentar, para garantir seus direitos, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. No serviço público, a quantidade de servidores, pelo menos nos locais que eu tenho acesso, foi muito grande, foi extremamente preocupante, porque grupos de trabalho, grupos de pesquisa, grupos de desenvolvimento científico e tecnológico foram ficando sem pessoas, que eles foram embora para se proteger dessa barbárie que foi a reforma da Previdência. E havia um posicionamento ideológico ruim, que é o posicionamento ideológico da direita, da ultradireita, do neoliberalismo, que quer o desmonte do Estado, que quer o fim do Estado que presta serviço à população. O giro sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o presidente do SINDCT, o Fernando Moraes, para uma conversa aqui em defesa do serviço público e em defesa da ciência e tecnologia no país. Fernando, a ministra Esther Dweck, ministra de um ministério novo, ministério criado nessa gestão, que é o Ministério do Serviço Público e Inovação, ela tem dito que a estabilidade ela é um tema que protege o Estado. A estabilidade, ele é mais um desses temas que legislatura vai, legislatura vem, a gente precisa lidar, porque ele é visto como um privilégio do servidor público. A estabilidade, ela é mesmo necessária para desenvolver as atividades no Estado? Na iniciativa privada, se o indivíduo dá bons resultados para a empresa, seja ela uma empresa de grande porte, ou seja uma pequena empresa, uma padaria, uma loja, se esse indivíduo dá muito bons resultados, ele tem estabilidade e o empregador, mas não vai mexer com ele mais de jeito nenhum. Ele não vai tirar aquele indivíduo para, por exemplo, colocar o filho dele que gosta mais de passear, de ir para a praia, de jogar futebol. Ele vai garantir que aquele funcionário, aquela funcionária, sejam mantidos no trabalho e vai procurar valorizá-los cada vez mais. Já no serviço público, vamos supor que não tenha a estabilidade. A cada troca de governo, seja governo federal, estadual ou municipal, haveria um êxodo para colocar nestes cargos os cabos eleitorais, os simpatizantes. A gente, com estabilidade, a gente deve ver isso, essa migração para cargos em comissão, e é uma guerra de foice entre os adeptos, seguidores, apoiadores, filiados de um grupo ou outro, uma briga para poder entrar, conseguir uma boquinha. Ora, se não tem a estabilidade, obviamente vai acontecer que o novo grupo que entra na administração pública vai eliminar uma grande quantidade de servidores. Agora, quando o servidor público tem estabilidade, a estabilidade não é dele, é do cargo. Porque o servidor público pode sim ser demitido. Cerca de 1.300, 1.500 servidores públicos são mandados embora por ano. É um número muito pequeno com relação ao efetivo total dos servidores. Mas, quando o indivíduo, servidor público, que tem estabilidade, faz algo errado, é avaliado por um processo administrativo, ele é julgado, tem direito à defesa e é mandado embora. E nós temos, sabe, Renata, muitos casos de tentativas de pressionar os servidores públicos para fazerem o que a digníssima autoridade quer. O exemplo mais recente é o caso das joias da mulher do presidente. Ora, o presidente ganhou esse presente, a primeira-dama ganhou. Não, quem ganhou foi
o povo brasileiro, o governo brasileiro. Mas eles fizeram de tudo, o governo Bolsonaro fez de tudo para recuperar em off essas joias, para que não passasse pelo controle aduaneiro, para que não fosse catalogada como um patrimônio da União. Mas o funcionário público, os funcionários públicos da Receita Federal falaram: não, aqui não. E ninguém pôde mexer nesses funcionários. Também vindo do mesmo cidadão, Jair Bolsonaro. Quando ele era candidato, ou um pouco antes de ser candidato, ele estava pescando na região de Angra dos Reis, quando um fiscal do IBAMA o abordou e falou: "O senhor não pode pescar aqui, não sei o quê, esse papo todo, essas carteiradas que normalmente ocorrem com algum tipo de pessoa." E o fiscal não conversou, multou. Quando Bolsonaro entrou no governo, virou presidente, uma das primeiras coisas que ele fez, por não poder demitir aquele funcionário, ele transferiu este funcionário para uma outra área que não era a que ele tinha desempenho. Ou seja, o servidor precisa de estabilidade. E já que mencionamos o tema da estabilidade, é bom lembrar que essa discussão sobre esse tema esteve muito presente quando a PEC 32 de 2020 estava tramitando, ela estava em movimento no Congresso Nacional. Essa é a PEC que foi apelidada de reforma administrativa. Entre outras medidas, a PEC propunha formas de contratação diferentes das atuais, pelas quais os servidores não teriam mais estabilidade. Né? E tinha outras coisas também, tinha outras coisas muito preocupantes, que era dar muito poder para o Poder Executivo tratar os órgãos, inclusive eliminando órgãos inteiros de uma canetada só, cumprindo uma série de atribuições que hoje é do Congresso Nacional. Bom, a PEC 32, a PEC da reforma administrativa, ela não foi votada integralmente, ela não foi ao plenário, mas ela continua lá no Congresso, ela está lá dormindo. Eu penso que o senhor Arthur Lira está usando e vai continuar usando esta PEC como material para negociação. Ele tem que se proteger. Então, essa PEC, primeiro, ela é nefasta para o servidor público, porque ela dá poderes a quem é temporal, que é o caso de um governo. Uma coisa é governo, outra coisa é o Estado. O Estado é que tem que ter poderes, tem que ter segurança daquilo que é de interesse do Estado. E não a um governo. Entra um governo, entra outro governo. Fica uma bagunça muito grande. Isso foi colocado num governo muito de direita, de extrema direita. O posto Ipiranga, que eles chamavam, o tal do Paulo Guedes, no Ministério da Economia, de colocar uma granada no bolso do servidor. Ou seja, vamos destruir o serviço público, vamos destruir o servidor público. E a muito custo, os poucos parlamentares progressistas, porque, na minha opinião, os outros são retrógrados, porque eles não querem a modernidade do país, eles querem colocar as coisas nas mãos daqueles que detêm capital, bancos, grandes empresas, grandes conglomerados, e eles estão altamente interessados nas funções e atividades do serviço público. Pegar a área de saúde, por exemplo, a área, por exemplo, de educação, acabar com a educação superior pública. Somente os filhos dos ricos é que vão poder ir para a universidade. Nós tivemos a votação do novo arcabouço fiscal, que evidenciou uma preocupação dos congressistas muito grande em estabelecer mecanismos de penalidade caso o arcabouço não funcione, ou seja, caso o governo gaste mais do que aquilo que está previsto, ou seja, 70% do crescimento das receitas. Dentre as penalidades que o Congresso Nacional adicionou à proposta que o Executivo enviou, que o Lula e o Haddad enviaram, estão algumas que interferem diretamente com os servidores públicos, que vetam o reajuste de salários, que impedem a abertura de novos concursos públicos. Ficou uma conta a ser paga aí por uma única categoria. O arcabouço fiscal está sendo discutido no Congresso Nacional, que é extremamente reacionário, que é de extrema direita, que é ultraconservador, que se preocupa só e somente só com a classe empresarial, com bancos,
com armas, com o agronegócio, e não se preocupa, por exemplo, com a agricultura familiar. Está provado. Então, eles procuram nos engessar. Com o arcabouço fiscal que está por aí, existem algumas válvulas de escape que, habilmente, os partidos progressistas conseguiram introduzir junto ao relator emendas ao relatório para que se tivesse alternativas. E, como já se pode vislumbrar, com a habilidade com que o professor Haddad, ministro da Fazenda, tem trabalhado isso, junto com a Simone Tebet, ela tem feito um trabalho muito bom, devendo reconhecer isso, conseguiu-se introduzir algumas válvulas de escape em função tão somente, viu, Renata, da capacidade do governo Lula, do presidente Lula e da capacidade de gestão que tem o ministro professor Haddad de articularem com o Congresso, eles conseguem ter válvula de escape, como eu falei, para que, em função da arrecadação do governo, da forma dos gastos, de estimular a máquina brasileira a funcionar, a máquina vai continuar rodando mais forte cada vez mais, como aconteceu lá atrás, em 2006, 2007, 2008, 2009, que o país resolveu uma série de grandes problemas que o país tinha. Mesmo com esse arcabouço fiscal, Renata, eu acredito que o governo vai conseguir atender aos seus programas sociais, aos seus compromissos de campanha, atender ao funcionalismo, que está há mais de 6 anos sem reajuste. No caso da ciência e tecnologia, as perdas se acumulam em 58%. Então, isso nós vamos continuar brigando, e a ministra Esther, ela já se manifestou, como se manifestou inicialmente na questão do aumento de 9%, que o governo, sem ter um orçamento criado por ele, sem ter dinheiro para nada, através de uma pequena manobra no Congresso Nacional, conseguiu apoio para que se desse uma alternativa para sair daquele pacote anterior, que ainda vigora, inclusive, né? Que é a PEC do fim do mundo, que nos estrangula. Conseguiu-se uma manobra de 240 bilhões, que ele pode atender alguns programas sociais e salvar 9% de reajuste para o funcionalismo. E este mesmo mecanismo vai continuar existindo para que o funcionalismo e os programas sociais sejam implementados. Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa tem o prazer de conversar com o Fernando Moraes, ele que é presidente do SINCT de Ciência e Tecnologia, que vai ser o nosso foco aqui nesse nosso terceiro bloco. Fernando, o SINCT ele representa os servidores públicos federais das carreiras de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. É um nó à mão, que eu falo toda vez que a gente vai iniciar cada um dos giros sindicais, e eu fico me perguntando se as pessoas conseguem imaginar quem são esses servidores. Somos servidores públicos, empregados do povo. Federais, porque é ligado ao governo federal. Na área de ciência e tecnologia, ou seja, o setor que faz ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, desenvolvimento, e no caso do nosso sindicato e a nossa base, a nossa categoria, é do setor aeroespacial. O setor aeroespacial ele é formado por 4 grandes entidades. Primeiro, o DCTA, o seu núcleo maior fica aqui em São José dos Campos. Outra instituição que nós representamos é o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o DCTA é o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica. Outro órgão é a Agência Espacial Brasileira, a AEB, que faz o planejamento de programas espaciais que o Brasil deva lançar. E o CEMADEM, que é o mais novo instituto que nossa base representa. O CEMADEM fica aqui em São José dos Campos, junto também com o INPE, que é espalhado pelo Brasil inteiro, e o DCTA, que tem aqui e tem em Alcântara, no Maranhão, e tem no Rio Grande do Norte, lá em Natal, na base da Barreira do Inferno. Nós somos compostos de pesquisadores, cientistas,
aqueles que fazem a ciência. Tem ciência pura, ciência básica, ciência aplicada. Tem a tecnologia, que são os tecnologistas, engenheiros, físicos, matemáticos, especialistas em computação, químicos. Eles são tecnologistas. Pode até com mestrado, doutorado, mas fazem desenvolvimento tecnológico. E temos também a carreira de gestão. São os analistas de ciência e tecnologia e também são os assistentes. Os analistas eles fazem com grande especialidade. Tem que ter muita especialidade para fazer gestão em ciência e tecnologia. Tem que ter especialização. E mesmo tendo especialização, para qualquer uma dessas situações que eu falei, pesquisa, tecnologia e analistas de CIT ou assistentes, eles têm que passar 4, 5, 8 anos dentro da instituição para poder, aí sim, começarem a produzir com qualidade e com segurança. Nós temos, fazendo ciência e tecnologia, o pessoal do IBGE. Lá se faz a ciência e tecnologia de precisão, com grandes matemáticos. Temos também o Inmetro, que faz trabalhos de metrologia, análises científicas de equipamentos e de situações. E temos a Fiocruz, por exemplo, que na pandemia deu um show de bola. Tanto é que uma funcionária dela, a doutora Lízia, é ministra da Saúde. E dentro do nosso universo de ciência e tecnologia, nós temos o INCA, Instituto do Câncer, nós temos o CBPF da Física, temos o CNPq, a Comissão de Energia Nuclear, temos o INPA da Amazônia, temos o Museu Guild, temos o pessoal aqui de São Paulo, que é também da área nuclear, que é do IPEM, que é onde se faz a maioria dos radiofármacos do Brasil. Quem está com câncer vai passar pelo medicamento do pessoal de lá, pelo radiofármaco. Nós estamos em 8 ministérios, representados em mais de 40 institutos, agências ou autarquias, e nós estamos sendo representados no Fórum de Ciência e Tecnologia, da qual o SINCT faz parte e atualmente exerce a secretaria, mais de 32 entidades de representação do servidor. Entre os servidores públicos, as pautas de recuperação de perdas salariais e de abertura de novos concursos, ela é basicamente comum a todos os órgãos. Eu queria que você contasse para a gente se há reivindicações específicas, que essa também, primeiro, compõe aí a pauta da ciência e tecnologia, a pauta do SINCT, do Fórum de Ciência e Tecnologia, e se há também reivindicações específicas somadas a essas. Todos os órgãos e institutos e agências e autarquias do serviço público não tiveram reposição de pessoal ao longo dos tempos. A última que teve, por exemplo, foi em 2014, no CEMADEM, 2014, no DCTA, eu não me lembro, mas teve alguma coisa em 2012. Não tem reposição. Existe uma falta muito grande de pessoas para poder desempenhar as funções. Isso é uma reivindicação. O atual governo, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, liberou 814 vagas para serem feitas concursos, que o próprio governo e o Ministério entendem que é insuficiente. Mas houve essa manifestação. E o INPE de São José dos Campos foi beneficiado com 138 vagas para pesquisador, tecnologistas e analistas de CT. Infelizmente, ainda não veio para o nível médio, técnico nível médio, que para ciência e tecnologia, Renata, ele não é o nível médio qualquer, ele é altamente especializado. O último ministro da Ciência e Tecnologia foi o autodenominado astronauta Marcos Pontes. E agora nós temos uma engenheira que é a ministra Luciana Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho da avaliação da gestão do astronauta Marcos Pontes e de como têm sido as tratativas e quais são as expectativas em relação à ministra Luciana Santos à frente do ministério. Primeiro que o que você e outras pessoas, e ele próprio se denomina astronauta, o astronauta Pontes, eu catalogo como turista espacial. Bem, a administração dele, a gestão dele, enquanto ministro, para mim foi muito ruim. Para todos os nossos colegas do Fórum do CIT, para outros colegas espalhados nos institutos, foi terrível.
Ele só se preocupou em se promover. O gasto com publicidade foi grande. Colocou uma pessoa que era sócia dele numa empresa, auxiliando ele no ministério. Das 2 vezes que nós conversamos, nós ouvimos, nós, Fórum do CIT, ouvimos ele falar assim: não, eu não estou sabendo, nossa, levei uma bola nas costas, nossa, levei mais uma bola nas costas. Isso é papo de ministro? Então, a administração dele foi um desastre. Vamos falar agora da ministra Luciana. A ministra Luciana já tem uma larga experiência em ciência e tecnologia e em gestão. Ela já foi prefeita por 2 vezes da cidade de Olinda, lá em Pernambuco, e foi também secretária do governo estadual. Acontece, o Ministério está todo sucateado, está todo enrolado, todo destroçado, todo confuso. Eles estão, ela, a ministra, o secretário, o Luiz Fernandes, os seus assessores, tem a assessora Elisângela, que faz uma ponte muito boa com o Fórum do CT, estão tentando organizar aquilo, aquela bagunça que foi deixada. Fundiu com o Ministério da Comunicação. Então, ficou o Ministério da Comunicação, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Trouxe de lá os servidores das comunicações e também a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. Aí, com o governo Lula, separou. Mas o ministro que entrou, ele não quer esse pessoal. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia está agora com 24.000 aposentados e pensionistas pendurados que são ligados ao correio, ligados às coisas das comunicações. E ela não consegue tirar, porque as forças políticas da direita, porque o Ministério das Comunicações está entregue para um partido de direita, de extrema direita, então não consegue se livrar desse problema, que não faz parte do jogo da ciência e tecnologia. E ela tem se esforçado, embora eu admito que eu acho que ela está muito lenta para fazer as coisas, embora também exista um parâmetro que é o governo Lula está tentando resolver o segundo escalão em busca de apoio no Congresso. Porque se ele não tiver apoio no Congresso, ele não consegue implementar os programas sociais que ele quer. Então, esses cargos, essas posições ainda estão em aberto, estão sendo ocupados por pessoas que tiraram foto com Arminha e foto com Bolsonaro. Está lá no Ministério. Fernando, eu queria te agradecer demais pela entrevista. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui no Giro Sindical e poder falar com uma comunidade tão consciente que é a comunidade que assiste TVT. Claro, seguimos. Tchau, tchau.